a lealdade invisível é uma forma inconsciente de honrar nossos ancestrais. Por que é uma forma inconsciente? Porque como ela faz parte, tem a sua base, né, calcada nos mitos, nas crenças e nos segredos familiares, muitas vezes nós seguimos, através dessa lealdade, coisas que foram vividas pelos nossos ancestrais e muitas vezes não nos damos conta disso. Na maior parte das vezes, nós fazemos isso de forma inocente e inconsciente. Como nós podemos perceber as lealdades invisíveis? As lealdades, elas se mostram através das repetições de doenças, das transgressões que são efetuadas no sistema, no uso de drogas, a partir de mortes violentas. Todos esses comportamentos, eles são repetidos de forma inconsciente e são escondidos por trás de feridas secretas, segundo Souza e Carvalho em 2010. Então, aqui nós podemos atentar para a seguinte questão. Existem lealdades invisíveis positivas? Claro que sim. As lealdades, elas podem ser, por exemplo, da repetição de uma profissão, de um dom de família. A gente pode ver muitas vezes uma família que tem músicos que fizeram muito sucesso, né? E que os seus descendentes recebem transgeracionalmente este dom. Só que para nós podemos usar essas lealdades invisíveis positivas numa forma de ressignificação diante das dinâmicas dos nossos sistemas. Quando o nosso cliente aparece com algo em que essa lealdade positiva possa ressignificar algum contexto na vida dele. Mas normalmente o que acontece? Os nossos clientes, eles vêm nos procurar pelas lealdades invisíveis que são consideradas difíceis no sistema, que são consideradas ruins, que são consideradas como peso. Ninguém vem nos procurar porque tem uma repetição de saúde no seu sistema. Não, as pessoas vêm nos procurar porque tem uma repetição de doença no seu sistema. Assim como as transgressões. As pessoas, os nossos clientes, eles não vão vir nos procurar porque tiveram um avô que foi magnífico, ou um grande físico, um grande químico, que descobriu a cura de uma doença, ou enfim, seja ela qual for a questão positiva. Normalmente, a dinâmica de emaranhamento, ela se dá quando existe uma transgressão das ordens, voltando lá para o slide anterior, né? Para as ordens morais, filosóficas, políticas ou psicológicas do sistema. Então, vocês vejam que esses 4 itens que eu apontei ali no início, eles nos falam exatamente onde estão impressas e ditadas as regras de convivência de cada um dos sistemas. Então, as transgressões no meu sistema, que tem uma norma moral, uma norma filosófica, uma norma política ou mesmo psicológica, podem ser muito diferentes de um contexto de uma pessoa que vive, por exemplo, nos Emirados Árabes, que tem uma forma, uma conduta moral, um contexto implícito que seja muito diverso do meu. Então, o que é transgressão aqui, na nossa moralidade, talvez não seja uma transgressão lá no outro lado do continente. Então, quando nós estamos falando de lealdades invisíveis, nós precisamos sempre ter em mente o contexto em que a pessoa vive, qual é a cultura em que essa pessoa está inserida. E por isso que, mais uma vez, é importante que o constelador atenda isento de qualquer tipo de julgamento com relação às questões que o cliente nos traz. Por quê? Porque dentro do contexto em que ele está condicionado pelas suas relações e pelas regras que ditam essas relações, nem sempre as transgressões são iguais num sistema e no outro. Assim como, por exemplo, uma lealdade invisível no caso de uso de drogas, pode ser um comportamento repetitivo que vem atuando no sistema por gerações, assim como mortes violentas. Quantos clientes a gente atende que em toda a família existe uma morte trágica ou violenta?
Então, quando é que nós percebemos que uma lealdade invisível que precisa de um olhar mais atento, né, está atuando no sistema? Quando ela traz dificuldades para o nosso cliente.